A falta de quórum marcou a 18ª reunião ordinária da Câmara de Campinas, que aconteceu ontem à noite, e derrubou metade da pauta prevista. Projetos foram adiados, propostas retiradas da ordem do dia e um projeto acabou rejeitado por não atingir o número mínimo de votos. Pois é, os vereadores rejeitaram por 16 votos favoráveis e 4 contrários o projeto do vereador Igor Diego, do Republicanos, que tratava da automatização dos procedimentos de corte e religação do fornecimento de água. Para aprovação, eram necessários 17 votos. A proposta previa que a prefeitura realizasse estudos para avaliar a implantação de sistemas automatizados, como medidores inteligentes e válvulas automáticas. Caiu porque, o gasto com isso é muito grande. Agora, outro destaque da sessão foi o adiamento por falta de quórum ao projeto do vereador Marcelo Silva, do PP, que cria uma central virtual para doação de cães adoção, de cães e gatos aqui do município. Essa votação foi transferida para a próxima quarta. Também foram adiados os projetos de denominação de vias e espaços públicos apresentados pelos vereadores Luiz Rossini, do Republicanos, e Débora Palermo, do PL, além de uma homenagem gastronômica proposta pelo Rodrigo da Farmadic, do Neo Brasil. Chamou a atenção ainda a retirada de 2 projetos de decreto legislativo de autoria do vereador Nelson Rossi, que concediam o título de cidadão campineiro. Um deles previa homenagem ao padre Kelmo, líder religioso que ganhou projeção nacional disputar a eleição presidencial de 2022 e que atua como sacerdote da Igreja Ortodoxa, sem qualquer ligação direta com a cidade de Campinas, é bem verdade. Não houve explicação oficial para a retirada das homenagens da pauta. Durante a sessão, apenas um projeto foi aprovado, indicado pelo mesmo Nelson Osri: a concessão do diploma de mérito Mulher de Ação à cubana Zoe Maria Fernandes Martínez, vereadora de São Paulo pelo PL, e que ficou conhecida por ter, entre aspas, fugido do regime comunista do país caribenho. Na última reunião, os vereadores já haviam aprovado o pedido de urgência para o projeto que trata da possível prorrogação do contrato do transporte coletivo. Esta proposta deve ser votada na sessão de amanhã. Se é que vai sobrar tempo para tudo isso, depois de tudo que foi adiado, não é mesmo? 10h55. CBN, Café com Política. Bruno Silva, mais uma vez a gente falando do esvaziamento da pauta, ou de pessoas, de vereadores das pautas da Câmara, para dar o andamento, e no momento em que a gente trouxe, inclusive, aqui na programação ontem, que 1/3 da Câmara deve ser aí candidata nas próximas eleições, hein? Pois é, e esse esvaziamento agora, essa altura do campeonato, tende a ser ainda mais comum, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, muito bom dia a todos também. Muito bom dia. Porque é basicamente o seguinte: muitos acabam tirando o pé, vamos dizer assim, das ações do mandato, embora o Felipe deve estar pensando, mas alguns acho que nem aceleraram ainda, o mandato, enfim, a essa altura do campeonato. Como você sabe mas bem que eu tô estão pensando? tirando o pé, principalmente mirando aí nas eleições. E aí é óbvio que esse movimento de segundo semestre faz com que a intensidade maior das ações, a intensidade maior das campanhas esteja concentrada, sobretudo na construção das campanhas. Você citou há pouco ainda, Sandra, na reportagem, enfim, estava falando sobre a questão do padre Kelmo. É até uma questão curiosa, e aí até uma curiosidade aqui, compartilhando com os ouvintes, porque o padre Kelmo vem fazendo movimentos, principalmente pelo interior aqui do estado de São Paulo, no sentido de organizar um novo movimento conservador, não só em torno da sua figura, mas principalmente em torno de algumas pautas, o que nos leva a crer que ele está agindo também como uma espécie de um ator político para poder organizar os mais conservadores, construção de candidaturas e algo nesse sentido, viu? Uhum. E a gente, com essa análise também das pautas em relação a assuntos que não são do município, Bruno? Relacionados diretamente. Não, eu ia comentar, isso se tornou cada vez mais comum, infelizmente, Infelizmente, você tem total razão. Os assuntos que passam muitas das vezes ali no âmbito da Câmara, eles estão tangenciando os temas que são os temas locais de relevância. E olha que o que mais tem é problema para se debater. A gente pode falar rapidamente de 3 situações em Campinas aqui, que são situações emergenciais. Você tem a questão da saúde pública, que não vem fácil nos últimos tempos, que a gente comentou aqui nos últimos meses sobre questões envolvendo a necessidade de ampliar leitos, mais investimentos, quantidade de médicos, enfim, aquelas pautas que são as pautas
do cotidiano, mas que impactam diretamente na vida da população. E aí, talvez, às vezes, falte mais empenho do Legislativo, mais capacidade de fiscalização, mais processo de articulação, até para poder tentar vir mais verbas, melhorar gerenciamento, enfim, N alternativas. Segundo ponto importante, as questões de infraestrutura que o tempo todo a gente está chamando atenção, zeladoria, manutenção, recapeamento de vias públicas, que é a reclamação cotidiana dos ouvintes. E o terceiro assunto que está sempre em destaque aqui com a gente no nosso cafezinho, trazendo os ouvintes a conversar conosco, diz respeito ao transporte público, que está aí nesse processo começa esse processo novo de licitação, não avança, como que fica a situação das pessoas. Então, acho que problemas locais, eles têm aos montes, né, os mais variados possíveis, mas parece que a turma prefere muito mais focar em questões ideológicas, em posicionamentos pessoais, pensando na campanha, pensando em como vai se posicionar a respeito de temas mais distantes do que enfrentar os dramas e os dilemas do município. Muitos ouvintes aqui questionando essa homenagem ao padre Kelmon, lembrando da frase jocosa, né, de padre de festa junina, dita pela... Foi pela Simone Tebet, não lembro mais, ou foi pela... Foi pela Soraya Tronic. Isso, Soraya Tronic, isso, no debate. Padre de festa junina. Mas ele é um personagem, viu, Felipe, que vem fazendo esse movimento, como eu estou dizendo. Ele teve em Ribeirão Preto, inclusive, organizando uma reunião, um jantar, enfim, aglutinando as lideranças, porque ele lá atrás já acabou servindo de alguma forma como uma linha auxiliar da lógica do bolsonarismo, né? E nessa eleição, o que tudo indica, parece que vai fazer movimento parecido. E ele veio aqui em Campinas também fazer parte de umas caminhadas que não tinham absolutamente nada a ver com nada, então... Mas está se articulando. Aquele rolê que liga nada a lugar nenhum, né? Isso. Mas que ganha de alguma forma visibilidade aí, né? Está no meio, né, da política em si. E o que chama a atenção também aqui, Bruno, são essas honrarias, não só com nomes externos, mas quando existe uma quantidade enorme de menções, né, de homenagens, mesmo aqui para pessoas da cidade, né? Mas quando isso vem de baseada, né? E justo nesse período. Que é o que justamente acontece. Bruno, ficamos por aqui. Te esperamos amanhã para mais um cafezinho. Combinado, gente. Um abraço, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Até. Valeu, Bruno. Fastback 0 km 2026 a partir de 113.990 com IPVA grátis. Fiat Valverde, Avenida das